Cumprimento o presidente da Câmara, a mesa, demais colegas vereadores, quem se faz aqui presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Essa semana eu tomei a liberdade de visitar o pessoal da CEPRED para conhecer o trabalho deles com o pessoal que vive nas ruas, na vulnerabilidade. E colhi alguns dados que há um repasse municipal das prefeituras de São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, se não me engano, por um determinado X de pessoas que lá ficam, que são recolhidas. E que São Bento colabora com 5 vagas. Mas não obedece à regra dos 5. A lei diz que uma pessoa que entra lá pode ficar 6 meses, no máximo. E eu queria pedir a colaboração da Secretaria de Saúde, através de seus profissionais, que eles podem colaborar dizendo que, às vezes, para você recuperar uma pessoa em 6 meses, não é o suficiente. Essa pessoa volta para a rua e amanhã depois tem que ser resgatada novamente. De início, o abrigo está muito bem organizado, assistente social, assistência psicológica. Eles correm atrás de medicação daqueles que necessitam tomar medicação, de levar para o médico, de fazer o intercâmbio com a família. E já começam a ser colocados colchões no chão para acomodar todo mundo. Então, eu pediria para que a Secretaria de Assistência Social e até a Secretaria de Saúde para que revejam isso. São seres humanos que anseiam pelos mesmos anseios que nós, pelo medo, pelo frio, pelas necessidades básicas. E também, assim, não peguei a palavra livre na semana passada, mas eu endosso o que o meu colega Hélio falou a respeito dos comentários que corre pela imprensa e corredores, dizendo que vereadores fizeram indicação de cargos para a prefeitura. Assino o que o Hélio falou, não fiz indicação nenhuma, jamais faria, por não concordar, não entrar nos meus princípios, mesmo porque nem fundo partidário usei. Tive minhas contas aprovadas essa semana pelo Ministério Eleitoral, então não é da minha índole esse tipo de coisa. E pegando o comentário que alguém falou, que a prefeitura é a maior empresa da cidade, que é onde mais se empregam pessoas. E eu me peguei remoendo essa informação. E semana passada eu já havia estado na Secretaria de Obras, conversado com o secretário Sabino, porque acho que a vitrine da administração é saúde e Secretaria de Obras. Por mais que tenham pessoas, sempre vai haver trabalho a ser executado numa demanda muito alta. E houve uma divergência nas colocações aqui, 2 colegas meus, por coincidência os 2 ex-secretários de obra, né, que foi o Hélio, colocando que a questão estava depredada, concordo com ele, e o Paulo Zífica tomou a palavra e comentou que na época dele era assim, assado, só tinha uma patrola e tinha que se virar. Me lembrei minha mãe, quando a gente pedia alguma coisa para ela dizia assim, na minha época, meu filho, não tinha isso. E eu argumentava, mãe, lamento que a senhora foi espermatozoide mais rápido e nasceu na época errada. Né? Quem vive de passado é museu e anda muito mal das pernas. Então, assim, se a prefeitura, de fato, é uma empresa, por que a gente não se preocupa, já que alguém comprou o maquinário, dar sequência a isso? A cuidar desse maquinário, mesmo que ele tenha, entendo, horas de utilidade, nós temos que fazer um projeto de uma política um pouco mais extensiva, pensando lá na frente. Da onde que vai vir essa reposição? Estatisticamente, nós temos 3 patrolas, 2 estão estragadas. 2, 1, 2 é um número muito pequeno.
Mas quando 3 é o 100%, o 2 significa quase 67%. Para dar conta de todas as ruas. E todos nós, como vereadores, estamos aqui toda semana pedindo patrulhamento. Qual é a nossa função diante disso? Defender partido? Jogar gasolina na fogueira? Ou colaborar para suprir as necessidades do povo? Também preciso falar da indicação que houve do Castramóvel. Sem sombras de dúvida, nenhum lugar do Brasil, centro de zoonose e de bem-estar animal funcionou. Nenhum. Posso trazer números para vocês que comprova isso. E quando se pede isso, eu sempre falei para as protetoras, para as ONGs que tem em São Bento, que se todo mundo foi para um determinado lado e deu errado, por que São Bento vai fazer isso dar errado? O que nós temos de diferente para fazer dar certo? Castração em massa é a solução? Sim, é a solução. Mas cuidemos para alguns cuidados. Castramóvel. Castramóvel consegue funcionar hoje porque tem um mandato de segurança. Quem é advogado sabe o que é um mandato de segurança. Eu nunca precisei de mandato de segurança para ir e vir. Existe o Conselho de Medicina Veterinária para que eu, como médico veterinário, possa fazer uma cirurgia? Só de pré-requisito na sala de cirurgia, 5 salas. Uma sala de tricotomia e anestesia do paciente, uma sala de esterilização de material, uma sala onde eu possa me vestir e me higienizar, uma sala para cirurgia e uma sala de recuperação, específica para animais operados. Por quê? Porque o paciente tem que ficar com a veia canulada, porque se ele fizer uma parada respiratória, eu tenho como reanimar. Castrabus tem isso? Não. Castrabus não tem isso. O paciente é anestesiado, sem soro na veia, sem veia canulada e colocado lá. Então, a gente precisa, se nós formos falar mesmo de bem-estar animal, a gente precisa rever isso. Se nós estamos pensando em bem-estar animal, ou se a gente está fazendo de conta que está pensando em bem-estar animal. Pegando, por exemplo, as 2 vezes que o Castrabus esteve aqui em São Bento, nós falamos que o problema de animais abandonados são animais de rua. Quem lida com animais de rua? As ONGs, as protetoras. Num levantamento que eu fiz, passam mais de 500 animais que estão em fichário preenchido nas mãos delas, esperando castração. O que eu vi indo para o castramóvel foi pessoas que conseguiram levar seus cachorros até lá. Aquele cão que reproduz, que está lá no bairro reproduzindo a cada 6 meses, ele não chegou no castramóvel. Sabe por quê? Porque o dono daquele cachorro é um assalariado. Mesmo que, se ele pudesse pegar, colocar o seu cachorro, a sua cachorra dentro do ônibus, levar até o Anis Gualberto para castrar, R$5 de passagem para ele seria uma grana considerável, diferente do que é R$5 no orçamento nosso. Mas transporte público não pode levar animais. E vamos piorar um pouquinho, se ainda pudesse, a segunda vez que o Castrabus veio, o transporte público estava bloqueado por conta da pandemia. Uma renda de R$3.000 para poder castrar no Castrabus, particularmente, eu acho um exagero. Porque quem tem R$3.000, com certeza tem um carro na garagem e conseguiu levar seu animal lá. Quem precisa, quem gera filhote, que fica na rua à mercê da vulnerabilidade e sofrimento, não conseguiu chegar até lá. E lhes asseguro muito mais, eu mesmo, como médico veterinário na minha empresa, seguindo os parâmetros do Conselho de Medicina Veterinária, que a gente só consulta um animal com todos os dados do proprietário e do animal, atendi alguns animais que complicou o pós-cirúrgico, normal. Eu também faço cirurgias que complicam. E todos nós podemos passar por cirurgias que podem complicar, inclusive,
vindo tirar a nossa vida. O que me chamou a atenção em 2 casos. A pessoa anda de Hilux, tem a empresa mais lembrada na hora de fazer um determinado segmento de construção civil aqui em São Bento, e apartamento em Penha. Nada contra, se trabalhou, é seu direito usufruir daquilo que conseguiu com o seu suor. Mas castrou no Castrabus. O segundo caso, a pessoa vive viajando, volto a repetir, tenho a ficha assinada com endereço, CPF, identidade disso que eu estou relatando a vocês. A pessoa vive viajando para tudo que é lugar do Brasil, e não é 10, 15 dias, é 20 dias, inclusive para a América, nossa, aqui do Sul, cachorros de raça, e foi castrar no Castrabus. É o tipo de projeto que só visa aparecer na foto, que não visa em nada resolver o problema. Vereador, se você me permite uma parte, Sim. por gentileza? Só esclarecendo, né, vereador, que nós temos toda a lei, isso quem é da área do direito sabe muito bem, que toda lei, toda indicação, como é o nosso caso, que visa eventualmente alterar uma situação, ela pode ser distorcida. Então, nós podemos, não conhecia essa colocação desses absurdos de gente com condição fazer uso do dinheiro público para poder fazer ter acesso a esse tipo de procedimento, mas imagino que não seja por conta desses erros que a gente vai deixar uma outra população à mercê de alcançar esse procedimento. É claro que, imagino eu, que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura possa fazer termos adequados para que as pessoas atendidas sejam realmente aquelas pessoas, ou sejam aqueles animais que efetivamente estão nas ruas e correm o risco de ninhadas indesejáveis, o que vai, num futuro próximo, trazer talvez até o colapso em relação ao número de animais aí abandonados, e principalmente, e também a questão da saúde pública. Agradeço a parte. Ok. Dando sequência, eu queria dizer assim que, se alguém duvida do que eu falo, faça um levantamento de como foi selecionada as pessoas que levariam os seus animais para o Castrabus. Quem indicou esses animais? Se tem alguém que deveria participar da decisão, é quem luta e sua todo dia dentro do problema. E as ONGs não puderam decidir levar seus animais. E vou dizer para vocês que em 22 anos como médico veterinário, 2 vezes eu encontrei animais abandonados na minha clínica, sendo de raça. O resto sempre vira-lata. E as 2 vezes foram animais que estavam com necessidades especiais. Então, assim, o nosso problema é cachorro de rua? Sim, é cachorro de rua. Então, a gente precisa saber aonde estão esses cachorros de rua, e não cachorro com dono. Só pediria essa atenção. Muito obrigado.